Olá, bom dia, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura? Deixa eu só compartilhar o nosso link. Uma boa semana para todo mundo, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa semana, a nossa vida. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Aí já chega, tá ótimo, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Espírito Santo possa continuar falando conosco através da nossa leitura. Deixa eu posicionar aqui. Deus fez uma promessa e a cumpriu. Deus fez uma promessa a Israel de fazer deles uma grande nação e a cumpriu. Ele construiu uma grandeza em cada categoria. Israel tinha leis justas. Eles eram economicamente prósperos. Sua arquitetura e arte eram brilhantes. Eles possuíam sabedoria e educação superior. Um de seus reis, Salomão, foi um grande cientista. Eles eram admirados até pelos seus antigos dominadores, os egípcios. Eles não eram de forma alguma uma nação perfeita, visto que Deus nunca havia indicado isso em sua promessa. Mas eram sim uma grande nação. A história de Israel não está escrita apenas para ser usada como uma alegoria, da qual derivam mensagens sobre salvação. Podemos nos fixar apenas nisso, se quisermos, mas o texto se refere à história. Aconteceu no tempo e no espaço com pessoas de verdade, com uma nação de verdade. A questão para nós é: se Deus fez uma vez, Ele pode fazer novamente? Os princípios de Deus, se aplicados, podem e conseguem transformar comunidades e nações. Se Deus pode desenvolver esses pobres hebreus, tornando-os uma grande nação, Ele pode fazê-lo com qualquer nação que existe em qualquer época, porque nenhuma comunidade ou nação neste mundo de hoje se encontra em uma situação pior do que a dos israelitas que estavam no deserto. Quando Deus nos pede para alcançarmos todas as criaturas com a mensagem da salvação, Ele nos ensina sobre como fazer isso. Ele nos deixa o modelo de Jesus e Paulo, bem como a Igreja do Novo Testamento, para nos orientar com uma visão global para alcançar cada língua, tribo e nação. Mas Deus também nos pediu para discipular todas as nações. Como faremos isso? Deus não nos daria uma tarefa e então ficaria em silêncio, sem nos ensinar a cumpri-la. Assim como as chaves para o evangelismo estão nas vidas e nas histórias de Jesus e Paulo. As chaves para a nossa tarefa de transformar comunidades estão na vida e na história de Moisés. A jornada do povo de Israel, da escravidão para a grandeza, é o nosso modelo para discipular as nações. Agora a questão é: como iremos aprender isso? Iremos investir o nosso tempo para estudar a palavra de Deus, até que nossas mentes sejam renovadas, até que entendamos os princípios de Deus para cada área da sociedade e para a construção de uma nação? Seremos transformados em nossa geração para que Deus possa, mais uma vez, ser glorificado através da sabedoria e da influência do seu povo? Nós temos de decidir. Você tem de decidir. Então, ela finaliza o capítulo com uma pergunta. É um padrão aqui, né, que podemos ver. Normalmente, até agora, ela finaliza com uma pergunta.
E nós temos que decidir isso, né? Se vamos querer ser transformados para que Deus possa ser glorificado. É uma grande pergunta. Capítulo 5. Aprendendo a colorir de novo. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Isso está em Neemias 8:12. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Isso está em Salmo 107:20. Enquanto entrava a bordo do avião e caminhava pelo corredor, uma senhora deu uma olhada em direção à minha pasta que estava aberta e perguntou: "Vamos colorir no voo hoje?" Na sacola do lado da minha Bíblia podiam ver 8 lápis de cor. Assim que eu me dei conta do que Deus estava me dizendo através da revelação dos campos de milho, eu entendi o que deveria fazer. Comprei lápis de cor e uma nova Bíblia para buscar o que a palavra de Deus tinha para me ensinar sobre cada área de influência na sociedade. Governo, economia, família e assim por diante. Eu iria começar com os livros de Moisés, porque era óbvio que o seu trabalho era ensinar essas coisas a uma nação. Depois continuaria pelo resto da Bíblia para procurar todos os conselhos da palavra de Deus para cada área da sociedade. Ela é um grande exemplo para nós, não é? Quantas vezes Deus começa a falar algo conosco e hoje temos tantas facilidades que podemos, com um simples momento, digitar e pegar todas as concordâncias bíblicas e tudo isso e não nos damos o trabalho. Eu particularmente prefiro a maneira como ela fez, de realmente lá na Bíblia, tenho aprendido esse hábito. Eu não gostava de Bíblia toda riscada, colorida. Ai, meu Deus, eu falava assim, não, na minha Bíblia ninguém, nem livro, nada, nunca gostei de escrever, gostava de deixar bonitinho, mas hoje eu já não tenho mais isso, porque é para ser usado mesmo. E quantas vezes um assunto específico ou algo que Deus fala conosco e nós não damos nem o trabalho de se aprofundar sobre o tema, sobre o estudo, ou até mesmo não só na palavra, mas em qualquer... pesquisar, fazer uma simples pesquisa, né? E hoje é bem mais fácil. Antigamente, aqui na biblioteca era bem mais difícil. Quem é dessa época sabe o que eu tô falando. Acho que eu nunca tinha ficado tão empolgada com uma coisa desde a invenção da televisão. Eu já tinha uma ideia das áreas que iria buscar nas escrituras, porque a Universidade das Nações, onde eu liderava a Faculdade de Comunicação, a qual eu mesma fundei, tinha sido desenvolvida em torno do conceito de que certas áreas de influência discipulam nações. Bom dia para quem está chegando. Eu escolhi governo, economia, família, ciência, incluindo a tecnologia, artes e entretenimento, comunicação, educação e, é claro, o tradicional trabalho da igreja. Ao meu entender, o próprio estudo iria confirmar se essas eram ou não categorias essenciais segundo a palavra de Deus. A natureza dele era descobrir o quanto cada uma dessas áreas eram enfatizadas e quais os princípios para cada uma delas. Eu conheci uma Bíblia com os tradicionais temas da salvação e evangelização, já marcados com códigos de cores. Marcar assim ajuda a visualizar melhor o que a palavra tem a dizer sobre esses assuntos e me sentir encorajada a usar cores diferentes para estudar cada categoria. Isso é bem legal, é um método, né? Bem legal de estudo para quem gosta. Olha, pegar um tema específico, salvação, amor, igual ela faz aqui, né? Dos temas que ela traz a proposta no livro e você usar a mesma cor. Eu tenho um aplicativo, Holy Bible, e eu consigo fazer isso com o aplicativo. Vamos sair aí da religiosidade. Bíblia em aplicativo também é Bíblia, tá? Eu consigo fazer oração, é gratuito, eu consigo ver a versão que eu quero, eu uso a Nova Bíblia Viva e eu consigo categorizar, ir lá e categorizar por cores, e aí cada cor eu coloco um assunto específico. Por exemplo, eu tenho um de encorajamento,
para quando aqueles dias mais difíceis eu preciso de declarações de fé, eu tenho, de encorajamento, eu tenho para estudos, para algo que eu vou falar, assim, o que eu estou estudando. Eu tenho, que mais? Sobre emoções, eu tenho um de cores sobre as emoções, e aí eu vou fazendo. Então, às vezes você pensa assim, eu não tenho desculpa, tá? Às vezes você pensa, não, eu não consigo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, vai lá, compra caneta, uma bíblia nova e tal. Então, no aplicativo também dá pra fazer. A dor de cabeça do estudo bíblico. Desde o primeiro dia, esse estudo foi tão intenso que eu consegui estudar somente 20 ou 30 minutos de cada vez. Exigiu uma mudança tão radical da forma pela qual eu estava treinada a ler a Bíblia que me dava até dor de cabeça. Eu sentia que os meus olhos estavam literalmente sendo contorcidos. Eu estava sendo afetada tão profundamente pelo que eu estava lendo que tinha de me levantar, andar pelo quarto e orar, pedindo ajuda para absorver tudo o que Deus estava dizendo, tudo o que não tinha entendido em quase 30 anos de vida de estudo bíblico. Forte, né? Minha mente ditocomizada com o sagrado versus secular ficava se rebelando contra o que eu estava descobrindo e me acusava de socializar o evangelho e secularizar a palavra de Deus. Contudo, conforme eu orava, estudava e buscava a ajuda de Deus, podia ver a abrangência do que ele ensinava. Ele estava ensinando sobre governo. Se governo era secular, então Deus era secular. Nossa, forte, né? Não, eu já pensei muito isso, tá, gente? Eu achava um absurdo misturar religião e política. Pensava muito isso, achava um absurdo. Achava que era de se contaminar e tão ignorante, né, porque a gente for pegar as histórias dos reis, a gente for pegar o Antigo Testamento, no Novo também envolve governo total, que hoje nós falamos política, né, também. Então, envolve. A história do rei Davi é governo, é política. Contudo, isso eu já li. Perdão. Não era minha posição dizer a Deus em que áreas ele deveria se envolver. Antes, era a posição dele dizer a mim o que o seu reino abrangia. Dia após dia, por 5 anos, minha mente era surpreendida pelo evangelho do reino. Eu via de onde os grandes homens e mulheres de Deus tiraram os princípios que usaram para transformar e discipular suas nações. Olá, Débora, bom dia. Vamos lá. Eu via de onde os grandes mulheres de Deus tiraram os princípios que usavam para transformar e discipular suas nações. Princípios e valores que estavam claros nas escrituras. Valores que repetíamos da boca para fora nas tão chamadas nações cristãs, mas que não ensinávamos mais, não entendíamos mais e não conseguimos mais articular com a autoridade das escrituras. Eu fiquei angustiada ao ver o quanto a palavra de Deus nós não usamos mais por não se ajustar com o que gostamos de enfatizar ou ensinar. Eu me dei conta da porção enorme das escrituras que distorcemos para poder ensinar conforme nossos próprios interesses. É forte, né? A gente ter consciência disso. Principalmente para quem prega a palavra, é muita responsabilidade. A pessoa tem que ter essa consciência. Como passei uma vida inteira estudando e ensinando essas mesmas distorções, esse processo estava sendo profundamente pessoal. Vou mais uma. Vou morrer de esplendor. Por outro lado, enquanto eu sofria por isso, eu igualmente me alegrei e adorei o novo. Deus que estava sendo revelado a mim. Tão lindo isso. Quem nunca passou por isso precisa passar por isso. Ver Deus sendo revelado para você através da palavra dele, assim, ó, sem nenhuma interferência, de uma forma incrível. Isso é incrível. Se você nunca viveu isso, eu te encorajo, te convido para que você viva. Queria deixar correndo meus estudos, gritar de cima do telhado. Vocês não têm ideia de como Deus é maravilhoso. Vocês não fazem ideia de como as boas novas de Deus são maravilhosas.
Meu coração literalmente disparou com a revelação da perfeição e incomparável grandeza do senhorio de Jesus Cristo e do seu reino. Aleluia. A salvação e a vida que me trouxe foi o ponto decisivo da minha transformação, mas não era nada que se comparada à revelação diária da plenitude do Evangelho e da grandeza do seu reino. Da mesma forma que um dia pensei que iria morrer de tanta necessidade por uma resposta de Deus, agora eu senti que ia morrer por causa do esplendor da revelação de Deus. Ao reduzirmos o Evangelho para apenas salvação, também reduzimos a nossa revelação de Deus para ser apenas Salvador. Certamente Ele é nosso Salvador. Essa é uma revelação maravilhosa e essencial para que se possa entrar pelos portões do seu reino. No entanto, perdemos a revelação de Deus como o Rei dos Reis, o Senhor da Justiça, o Jeová Jiré, o Senhor da Economia, Deus Pai, o Senhor da Família, Deus Criador, o Senhor da Ciência e Tecnologia, Palavra Viva, o Senhor da Comunicação, Oleiro, o Senhor das Artes e da Beleza, Grande Mestre, o Senhor da Educação. Usamos esses nomes e adoramos essas metáforas, mas não entendemos o verdadeiro senhorio de Cristo em cada uma dessas áreas e vocações. Jesus em miniatura. Hoje refletimos apenas uma miniatura de Jesus. Somos salvos e nos posicionamos do lado de dentro do reino, convidando outros para serem salvos também. Não sabemos como passar do saguão de entrada para entrar na grandiosidade da casa de Deus. Não conhecemos os planos de Deus para todas as áreas da vida. Não sabemos o que interessa para Deus na nossa vida política. Não sabemos o que o Evangelho tem a dizer sobre o desenvolvimento econômico de nossas vidas. Não sabemos como manter nossos casamentos. Não temos tempo para atividades seculares como artes. Artes é incrível, pelo amor de Deus, não pense isso não. Nós nos amontoamos na entrada da grande mansão de Deus e tentamos nos definir ali, pois nossa vida tem cada vez menos relação com o mundo lá fora. Será que é por isso que nos concentramos tanto em experiências e sentimentos? Será que por não entendermos o plano de Deus para o mundo, nós nos refugiamos dele ao invés de nos encorajarmos nele? Se nossas mentes não forem desafiadas e continuarmos fechados, o que acontecerá? Durante os quase 10 anos de elaboração desse livro, atenção, 10 anos, às vezes a gente tem pressa. Isso, ela demorou quase 10 anos para escrever tudo isso aqui, porque ela foi realmente ter uma experiência profunda. Então, durante os quase 10 anos de elaboração desse livro, por várias vezes já colori minha Bíblia inteira de acordo com os temas governo, educação, economia, família, artes, comunicação, ciência e igreja. Todos os dias, minha mente, meu espírito e meu coração explodem em gratidão por quem Deus é e pela sua riqueza que nos deu em Jesus Cristo. Não me envergonhe desse evangelho, porque é relevante para todas as necessidades do homem, para os problemas que enfrentamos na sociedade atual. Na parte 2 desse livro, espero poder mostrar o começo dessa grande revelação sobre a natureza e o caráter de Deus em tudo que Ele fez. Esses conceitos tocam apenas a superfície da palavra. Esse é um estudo para uma vida inteira e eu o convido para se juntar a mim nessa jornada. A jornada de volta ao Evangelho do Reino. A jornada de volta ao Deus e todas as coisas. Amém? Não sei se vocês sentem o que eu sinto toda vez que eu leio um pouquinho mais. Principalmente que nós temos vivido isso, quem tá aí conosco nessa caminhada no Ministério em Prol do Reino sabe disso, então é muito bom ver que estamos no caminho certo e caminhando para viver a plenitude da vida com Deus e a palavra dele. Por hoje é só, quero agradecer principalmente a Débora que tem estado aqui, sido fiel. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de quem tá vendo no YouTube. Eu vou deixar um pouquinho aqui, depois já coloco lá para dar sequência da leitura, tá bem? Um beijinho grande, Deus abençoe sua semana.